Bom, agora sim, estamos gravando, não é? Esse momento bacana, bonito, da, da Pastoral da Comunicação na Paróquia de Nossa Senhora dos Remédios. Saúdo meu querido e dileto pároco, Padre Rivadávio, dos Rivadávio Barros. Não é isso, Michele? Rivadávio Barros, né? É a quem manda a saudação. E quero saudar todos vocês na presença, né? Através da aquela que é minha amiga, minha irmã, que está aí aparecendo na tela, todos estão vendo, Michelle Breiner, né? Que me fez esse convite muito bacana, tá? Para a gente viver esse momento formativo, né? De conversa mesmo com vocês, com troca de experiências entre a Pascom nas paróquias de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro aqui em Jardim São Paulo e Nossa Senhora dos Remédios no bairro da Madalena, né? Madalena, né, Michele? Toda vez eu troco. Na Estrada dos Remédios. Bom, primeiro de tudo, a gente não vai ter uma fórmula pronta aqui, tá? Eu quero deixar isso muito claro, né? É uma roda de conversa onde a gente pode e vai compartilhar experiências, tanto eu, né, eu e Michelle somos os mais é, velhinhos nessa história, né, a gente já viveu muita coisa e vive muita coisa. Final de semana que vem, por exemplo, a gente vai estar na Rádio Olinda, né, Michelle? É final de semana que vem, né? Cumprindo escala, não é? E a gente já viveu muita coisa, né? E a gente quer compartilhar algumas coisinhas com vocês e dar alguns avisos importantes, né? Principalmente porque a gente está vivendo uma nova, uma nova história, né? A pandemia, ela trouxe para nós uma necessidade de reinvenção. Oi? Não entendi, Michele. Tua imagem aqui para mim tá travada, tá congelada, né? Então, o que que acontece? A gente tem a pandemia, ela nos trouxe algo, algo novo que a igreja precisava vivenciar, né? Agora destravou tua imagem. Precisava vivenciar, que era justamente a utilização das tecnologias para a transmissão da Santa Missa, tá? E aí Michele me deu essa incumbência, chamemos assim, da gente compartilhar algumas coisas importantes com relação a isso, né? Primeiro de tudo, eu quero, antes da gente entrar propriamente dito na questão da conversa nossa sobre o tema, eu quero fazer um esclarecimento desde já, que eu acho que é importante, não só como agente PASCOM, mas como cidadão, né? A gente precisa, já que nós estamos gravando, a gente precisa fazer algumas coisas bem colocadas. Essa reunião ela seria presencial, tá? Seria presencial lá na igreja, tudo certinho, como manda o figurino. Mas aí, Michele me comunicou, não é, que existem dois agentes que estão com sintomas em vias de processo de diagnóstico da Covid-19. Então, por bem, não é, visando a, o resguardo, né, das nossas famílias, né, o nosso resguardo, né, eu propus a Michelle que a gente fizesse remoto, ela prontamente aceitou, né? E é importante que a gente, né, começando essa reunião de PASCOM com aviso de saúde pública, né, eu posso falar um pouco, porque uma das disciplinas que eu leciono no Instituto, ela fala justamente de saúde pública, é importantíssimo que a gente, ao menor sintoma, não subestime a doença, tá? Que a gente procure os agentes de saúde, a Secretaria de Saúde para o diagnóstico, tá bom? Porque
Não diagnosticar significa ampliar a subnotificação. E ampliar a subnotificação significa dar às pessoas a sensação de que está tudo normal, quando na verdade não está. Ok? Então, eu já começo com um choque de realidade de saúde pública para todos vocês, tá? Precisamos, enquanto cidadãos, termos a noção de que os nossos atos são responsáveis. E nós somos, sim, responsáveis pela propagação ou não de um vírus que é um inimigo que a gente não vê e está conhecendo aos pouquinhos, né? E cada dia que a gente conhece mais, ele mostra uma face completamente diferente do que a gente já conhecia, né? Então, por conta disso, a gente fez essa reunião à distância, estamos fazendo, não estamos deixando de fazer, e tá tudo lindo, tudo beleza, né? Agora, né, a gente vai para a questão PASCOM propriamente dita. Por quê? Porque uma coisa tem sim a ver com as outras, né? Esta pandemia, justamente pela necessidade que ela nos impõe de fazer um distanciamento social, rever práticas de convivência em locais públicos, ela exigiu da gente mudar esquemas, né? Mudar estratégias, né? Se antes, né, a transmissão da missa ela era algo opcional, não tão importante assim, né? Ela passou de elemento do fim da igreja, dos últimos bancos, a elemento primordial, fazendo com que nós passássemos a ocupar os primeiros bancos da igreja, visando o melhor posicionamento para obter a melhor imagem e levar para quem está em casa a sensação de presença, né, na igreja. Vejam a que ponto a nossa missão, enquanto agentes de PASCOM, foi catapultada dentro do ambiente litúrgico, né? Isso aí exige da gente duas coisas. Primeiro, busca da melhoria da qualidade daquilo que a gente faz, tá? A PASCOM, ela tem uma característica, e aí Michele sabe muito bem disso, porque a gente viveu bastante isso quando fizemos parte da equipe de articulação e coordenação da PASCOM do Vicariato, tomando conta de 16 paróquias. A PASCOM, ela tem um caráter muito, mas muito rotativo, né? Entra gente e sai gente o tempo todo. É muito comum, infelizmente, a gente ter equipes muito grandes, certo? Muito grandes, assim, quando existem pessoas que se dispõem para isso, né? Equipes de 8, 9, 10 pessoas, e olha que não é regra, tá? Mas a gente pega alguns exemplos pontuais onde acontece isso. De equipes numerosas, mas que quando o coordenador ou a coordenadora que está na função, não é, está, ele vai contar, você conta nos dedos de uma mão aquelas pessoas que se dispõem, tá? Que se colocam de fato na condição de executar a tarefa. Já começa daí, né? Não posso, não tenho tempo, não sei o quê, aquelas coisas todas que a gente sabe. E eu não estou dizendo aqui que você tem que viver 24 horas para a igreja, certo? Não funciona dessa forma. Agora, uma vez que você se dispõe e se coloca a isso, você precisa organizar a sua vida para você ter tempo, como diz a música de Padre Zezinho, baseada na Sagrada Escritura, cada coisa tem seu tempo neste mundo, seu momento e sua hora. Tem as coisas de amanhã, tem as de ontem
e outras coisas têm que ser tempo de agora. Eu acho que eu vou até ver se eu busco aqui, não é? Para deixar de BG aqui. Pronto, Padre Zezinho. Né? Padre Zezinho é o poeta dos tempos modernos. Né? Deixa eu ver se chega aqui. Vocês estão ouvindo bem a musiquinha? Sim, pronto. Vou deixar aqui no BGzinho. Estilo de rádio, tá? Então, cada coisa tem seu tempo nesse mundo. E aí, a gente precisa ter essa noção, enquanto agentes de PASCOM, tá? De que a gente precisa se organizar para poder não ocupar tanto nosso tempo, não ficar tão assoberbado e não deixar ninguém assoberbado, tá? Uma outra coisa que a gente precisa ficar ligado é justamente a questão das transmissões, né? Eu acho que eu tive por aí, eu não sei se algum de vocês estava no dia da festa, quando eu tive com o Michele na paróquia, né? E aí é aquela coisa. Carol tava, né? Pronto, era você que tava com a câmera na mão, né, Carol? Era você? Só para eu recordar. Tava com o celular, pronto. Então, ali foi um exemplo prático, não é? Da correria que é, principalmente tempo de festa de padroeiro. Festa de padroeiro é uma coisa maravilhosa. Aparece gente das profundezas de Nárnia, né? Gente que você não via há 200 mil anos, né? Que aparece porque a festa está rolando. E a gente, enquanto coordenador, eu já, quando tinha equipe, né? Porque a equipe aqui na minha paróquia é muito diminuta, eu e mais uma, duas pessoas no máximo, né? Quando essa pessoa chega, a gente precisa exercitar a caridade. Eu não vou chegar para uma pessoa que passou um bocado de tempo sem dar as caras e dizer assim, não venha, você não vê você quer vir no filé? Não. Até porque festa não é filé, tá? Festa é trabalho, e é muito trabalho, trabalho dobrado, né? Michele, em tua homenagem, viu? Olha. Tempo de calar e tempo de... Pronto, sobe som e desce som. Então, festa é trabalho, e é muito trabalho. Por isso que nós, enquanto coordenadores, quando chega aquele agente das profundezas de Nárnia, que fazia séculos que não aparecia, ao invés da gente dizer assim, você não veio antes e não venha mais não, a gente diz, venha meu filho, apareça. Chega aqui, tome o negócio, vai fazer uma coisinha, né? Então, a primeira coisa, né, é extremamente corrido, Carol, muito corrido demais, né? Então, assim, a gente precisa entender que o nosso serviço, ele é um serviço de extremo trabalho e, portanto, necessita que a gente seja extremamente comprometido. Não adianta correr, não tem para onde, certo? Outra coisa, a pandemia, como eu já disse a vocês, ela exige da gente a necessidade de melhorar o nosso trabalho, tá? Por exemplo, né, vocês estão me ouvindo muito bem, não é? Por quê? Porque eu estou com um microfone de mão aqui, microfone profissional, estou com um sistema de som aqui ligado no meu computador. Então, eu, enquanto agente PASCOM, se a Rádio Olinda hoje, o pessoal disser assim, Kennedy, o programa vai ser domingo, tu e Michele, agora a gente está com uma impossibilidade de vocês estarem no estúdio. Beleza. Não é obrigado todo agente PASCOM ter uma estrutura dessa não, tá? Eu tenho porque eu gosto e porque é o trabalho, né? Como o Michele falou com o microfone fechado, mas a leitura labial a gente entende. É o trabalho, né? Eu trabalho com isso, sou professor, então eu preciso oferecer aos meus alunos uma qualidade de áudio excelente ou muito boa para que eles se prendam na minha aula. Aí, junto uma coisa com a outra, tá?
E aí, o fruto do meu trabalho eu ofereço a Deus na minha missão, certo? Então, é isso que a gente precisa fazer. Então, vocês podem, dentro das ocupações de vocês, unir a Pascom a eles. Por que não? É uma forma até de deixar mais gostosa a rotina, certo? E aí, a pandemia, ela nos exigiu enquanto igreja, e eu acho isso excelente, primeiro, que os padres, não é, nos valorizassem, né? E eu estou dizendo isso porque está gravando, eu não tenho medo nenhum de dizer, certo? Infelizmente, alguns sacerdotes, não todos, graças ao bom Deus, eles, por não terem tido a formação adequada em comunicação, achavam a comunicação algo supérfluo, algo desnecessário. E aí o que foi que aconteceu? Nós nos deparamos de uma hora para outra com as nossas igrejas completamente vazias, certo? Movimento zero por questões sanitárias e os padres sendo obrigados a falar para as câmeras, tendo apenas os agentes PASCOM como seus companheiros e tendo de fazer media training forçado. Michelle sabe bem o que é isso, porque a gente, nas nossas... Antes a gente era só para tirar foto, né? Antigamente, a PASCOM era resumida à pastoral da foto. Hoje, algumas pessoas, ainda no ápice da sua ignorância, né? Na sua ignorância, elas enxergam a PASCOM agora como sendo a pastoral de filmar a missa. E não é só isso. É claro que a gente acaba aparecendo para as pessoas, né? Como as pessoas que estão nas suas posições de transmissão para realizar as imagens e levá-las para quem está em casa. Nós somos um veículo de comunicação, tá? Mas o nosso ato, o que está por trás dele, né, de transmitir essa missa para os mais velhos, como o Carol está colocando no chat, a nossa missão é muito maior. É levar Jesus Cristo para quem não pode se encontrar com ele pessoalmente no templo físico, tá? E aí, minha gente, isso exige de nós uma atenção muito grande. Eu gosto sempre de dizer uma coisa para todas as equipes que eu trabalhei, que eu formei, né, e que eu fiz parte. O agente PASCOM, quando escalado para fazer a transmissão da missa, para servir na missa, ele não participa da missa. Aí você pode olhar assim e dizer: como assim, Kennedy? É verdade. Você não olhe. É o maior pecado que existe. É você ir para a celebração, certo? Se você vai operar uma câmera, certo? Você tem que esquecer do mundo. Esqueça do mundo. Foque ali naquela telinha que você está captando aquela imagem. Por quê? Porque aquela imagem que você está captando, ela vai para um consumidor final. É a lógica televisiva. É a lógica da televisão profissional, que eu acho que a gente precisa começar a introjetar dentro da gente enquanto agentes de PASCOM. Por mais que a nossa relação com a igreja não seja profissional, seja amadora, seja como é que eu diria, uma caridade, o que nós estamos fazendo, porque a gente não recebe nada por isso, nós não somos funcionários, mas a gente precisa encarar a função de ser agente PASCOM com a seriedade que um profissional faz o seu trabalho para garantir seu pão. Entenderam? Então, por isso que exige-se, a missão exige atenção. E eu vou dar um exemplo para vocês. Esse exemplo, viu, Carolzinha? Eu vou lhe usar como... É uma responsabilidade enorme. E eu vou usar você, viu, Carol, como exemplo, tá? Porque quando eu cheguei lá na paróquia, né?
Soldado no quartel quer serviço, tá? Michele foi resolver alguma coisa da música e tinha que resolver mesmo, porque estava em festa, encerramento de festa. Eu poderia, na condição de visita, eu poderia sentar no meu banquinho do lado da minha noiva e ficar lá na minha zona de conforto. Só que eu não consigo, certo? Eu tô na igreja, eu tô em casa, certo? E vendo as coisas acontecendo, aí é que eu não consigo ficar parado mesmo. Eu cheguei para minha noiva e disse, minha filha fica aqui, tá certo? Que até a bichinha esqueceu de pegar a máscara, teve de sair, pegar no carro de Michelle a máscara que tinha esquecido, né? E eu fui lá para dentro lá para sacristia, lá para o armário de som. E aí tava o computador de Quando a Johnson. gente, soldado em quartel, meu filho, tem que trabalhar. E quando a gente tá com um amigo, aí é que a gente explora mesmo. Pois é. Deixa eu só tirar isso aqui, já que tá todo o som junto, né? Eu preciso escutar vocês quando vocês falarem. Então, soldado no quartel quer serviço e a gente, né, os amigos a gente tem que explorar mesmo, porque se Michelle tivesse comigo, eu ia explorar do mesmo jeito, se ela tivesse aqui em casa. E aí, o que aconteceu? Existiam duas câmeras, né? Pois é, Vinícius, a gente corre feito uns condenados, né? E o bom é sair de Santo Amaro, depois de fazer um programa ao vivo e desembarcar numa festa de padroeiro no encerramento, né? Coisa linda. Então, é aquela coisa, a gente tem que estar em muitos cantos para poder atender a missão e seguir em frente. Então, o que ocorre? Vocês, eu vou pegar o exemplo de vocês, porque fica altamente particularizado. Lyndon Johnson, meu querido Johnson, que vai nos assistir certamente no YouTube quando este vídeo estiver disponível. Aquele abraço para você, viu, filhão? Vocês têm duas câmeras. Isso é um luxo. É um luxo, tá? Quem tem mais de uma câmera em transmissão de missa pode-se dizer que é um afortunado, por duas razões. Primeiro, porque é equipamento que a gente não tem, a gente disponibiliza o nosso, tá? Segundo, gente, porque se você tem duas câmeras, tá? Pressupõe-se que você terá no mínimo duas pessoas para operar essas câmeras, tá? Então, pois é, o celular de Michelle de Johnson, isso mesmo. E aí, minha gente, criou-se um mito, e aí eu gosto muito de desfazer esse mito, de que a liturgia diz, e de fato a liturgia diz nos seus documentos norteadores, que deve-se fazer o mínimo de movimento possível no presbitério para que a atenção da Assembleia não seja retirada. Concordo totalmente, só que eu vou me permitir fazer uma ressalva. Existem missões que a gente não pode achar que o cumprimento estrito delas deve diminuir a qualidade do nosso trabalho. Exemplo, se nós temos que ter o mínimo de pessoas possível no presbitério para que a atenção da Assembleia não seja tirada, então basta eu colocar dois tripézinhos posicionados em locais estratégicos, sem necessidade de operador de câmera e está tudo resolvido. Pode ser? Pode. Mas né, vou chegar nisso aí, Carolzinha. Há uma ressalva aí. Muitas vezes você precisa, e se você tem gente para isso, você precisa, tá? Pensar na qualidade do seu produto. Então, às vezes, temos padres que são mais parados, que se mexem pouco. Então, para esse tipo de sacerdote, é beleza. Pode deixar a câmera em plano aberto, que vai pegar tudo e tá tudo tranquilo. Agora, tem padres que parece que tem um faniquito que fica se mexendo. O padre vai bater na porta de entrada. Pronto, o padre cai, vai na porta de entrada, vai na metade da igreja. A câmera posicional, como a gente diz no linguajar técnico, ela não funciona. Então você tem que ter o operador atento para fazer a imagem.
Uma outra coisa também que eu acho importante, quem está em casa, será que a gente pensa em quem está em casa assistindo a nossa transmissão? Será que a nossa transmissão ela está atrativa o suficiente para que a pessoa fique lá ou ela está maçante, está chata e não está atrativa para quem está em casa? Vou dar um exemplo. Gente, coisa mais chata do mundo. Você consegue fazer com uma câmera só uma transmissão mais ou menos dinâmica. Por exemplo, procure, enquanto câmera, acompanhar os movimentos que forem sendo realizados na igreja. Você, enquanto câmera, operador de câmera, use a sua criatividade e faça tomadas diferenciadas. Por exemplo, né? Às vezes existem algumas janelas dentro da celebração, tá? Que permitem você fazer um tipo de imagem diferenciada. Por exemplo, homilia. Você, obviamente que a imagem primária, a imagem principal, é a do sacerdote proferindo a mensagem aos que estão na igreja e aos que estão em casa. Mas você pode, num dado momento, tá lá, plano fechado. O que é plano fechado? É o zoom, imagem com zoom mais aproximada. Você está com o plano fechado no padre. Aí, de repente, você diz assim, poxa, a assembleia, né, tá cheia, tá tão bonita, as pessoas, a disposição das pessoas. Abro a imagem devagarzinho e vou girando meu tripé lentamente para poder. Vão fazendo essa imaginação, certo? Vou girando a imagem, vou girando o plano e vou pegando toda a matriz de Nossa Senhora dos Remédios, cheia, com as pessoas lá participando da celebração. Aí eu vou até um determinado ponto e aí depois eu volto essa imagem bem tranquila. Se você tem duas câmeras, como é o caso de vocês, o que é que se pode fazer? E eu vou mostrar isso aqui, eu vou abrir o OBS já está mais ou menos aberto, né? Eu confesso que eu instalei essa semana, não tive tempo de mexer ainda nas configurações, né? Mas eu já instalei o OBS atualizado, que tem a possibilidade, por exemplo, da gente rodar VTs, vídeos durante a transmissão. Então, mas a gente tem uma possibilidade. Da Pascom Nacional, que tem algumas outras funcionalidades que o OBS puro não tem. Tem um plugin da Pascom Nacional. Que, aliás, a Pascom Nacional tem feito um trabalho fantástico. Os meninos, eles estão sendo elogiados por todas as religiões. Todas as religiões que fazem a transmissão dos seus cultos, eles estão amando a forma como a Pascom, a equipe de tecnologia, tem trabalhado em cima desse software. Estão bebendo da fonte, né? Estão bebendo da nossa fonte. Estão bebendo da fonte. E é bom ver isso, porque é a maneira que a gente vive a Sagrada Escritura, onde todos somos um só povo e um só rebanho, né? Então, é a forma que a gente tem de ajudar os nossos irmãos que estão fazendo também o trabalho de evangelização nas suas profissões religiosas, né? Sejam elas quais forem. Então, se você tem duas câmeras, quando a câmera chega no final da imagem do povo, a câmera seguinte, ela já vai estar com uma imagem fixa do altar, por exemplo. Ou mesmo do ambão, né? E aí o operador pode fazer o corte. Então, tirou de lá, jogou cá, né? E aí, Michele, eu estava pensando numa coisa, qual é o exemplo que eu coloquei, Carol? Por quê? Porque naquele momento nós estávamos com as duas câmeras e Carol estava com a câmera na mão, né? Eu acho que foi um celular, eu acho, não foi, Carol? Se você vai me ajudando aí no chat, tá? Celular. E aí, eu precisava, como Carol estava do lado do tripé, eu precisava que ela me desse uma imagem, né, do ambão lá fechadinha.
Como ela estava mais perto, então eu fiquei parecendo aquele boneco de posto, né? Balançando assim, balançando os braços. E a bichinha não me viu, né? Eu acho que ela estava muito atenta lá na celebração, né? Aí, ó, é aquela coisa que eu falei. Não viu, é aquela coisa que eu falei. A gente, quando vai trabalhar, a gente não tem que prestar atenção na missa enquanto fiel que participa. Nós estamos lá como funcionários que trabalham. A nossa concentração ela tem que estar na celebração, mas não o que está sendo celebrado, mas o que eu estou transmitindo. Entendeu? Então, isso. O que não nos impede, minha gente, da gente prestar atenção na pregação, na homilia, obviamente, porque nós estamos ouvindo. Mas a gente não pode tirar a atenção daquilo que a gente está fazendo, que é a operação da câmera. Foi o que a gente estava conversando na quarta-feira passada, Carol, quando a gente estava com o Johnson. Exatamente, porque aquela coisa, o diretor de TV, que no caso era eu, certo? Eu fiquei louco, porque eu disse assim, meu Deus do céu, que essa menina não me enxerga, filha. Aí eu precisei sair da casinha para dizer, vem cá. Não, Carolzinha, tudo bem. Essas coisas precisam acontecer para a gente poder ter uma reunião dinâmica e eu poder dar os exemplos com vocês mesmo, dentro da casa de vocês. E eu chegar e dizer assim, Carolzinha, opera aqui. E o pior é que o celular, ele tava com a tela uma iluminação tão baixa que nem eu tava conseguindo enxergar. Eu dizia, pronto, lascou. Como é que eu vou dizer o que eu quero se nem eu tô vendo o que tá passando aqui na tela? Mas eu ainda consegui, e aí eu disse assim, ó, dá um zoom aí, fica aí, olha para mim, certo? Então assim a gente foi fazendo. Aí, Michele, essa semana eu estava pensando numa coisa que pode resolver esse problema, certo? Agora, infelizmente, resolveria esse problema se nós, enquanto agente Pascom, não usássemos os nossos próprios celulares para fazer as imagens. Como assim? Em televisão, eu falo muito de televisão porque, além de eu ser fissurado por TV, eu sou muito curioso. Então, por que vocês acham, por que vocês acham, né, que as imagens elas saem tão perfeitas? Porque os câmeras eles ficam na rua, se vocês tiveram já a oportunidade de ver uma coisa dessa, as televisões em geral, somente jornal e clube fazem alguma coisa, mas quem você consegue ver isso com perfeição chama-se TV Globo. TV Globo, quando vai para a rua, ela leva um verdadeiro arsenal, por isso que ela é a rede de televisão que é, com a qualidade que faz em tudo que faz. Porque realmente ela monta uma estrutura fantástica. Então eles ficam com um fonezinho, um fone, chamado Clearcom. Então ele é a comunicação interna. Então vocês estão me ouvindo bem? Agora estão, né? Porque eu estou sentindo que tá, às vezes fica falhando um pouco meu áudio. Eles ficam com o Clearcom e aí o diretor fica cantando a transmissão. Chega assim, um diretor de TV, ele passa 2 horas falando, conversando com seus operadores. Então, ele vai chegar assim, por exemplo, Carol, vê só, fecha a imagem aí, tá? Fecha, isso, beleza. Segura aí. Cortei. Carol, tô contigo. Tô contigo, Carol. Tu tá no ar, tá? Carol, saiu. Agora vai para outro. Alô? Alô, pronto. Acho que tá acontecendo algum probleminha aqui. Carol, e assim vai, tá? Richard, ó, tô com você agora. E agora? Agora, vocês estão me ouvindo direitinho? Acho que estão, né? Porque eu tô sentindo. Pronto, é aquela coisa, ó. Eu tô com meu fone, eu tô me escutando, né? Então, quando eu sinto que tá dando algum problema, aí a falha vem no meu ouvido. Então, assim, são coisas que vocês precisam estar ligados. E como é que resolveria isso? Como vocês têm internet, tá? Vocês poderiam criar uma sala dessa do Meet, exemplo, tá? Com uma transmissão ao vivo, todo mundo no mesmo canal, tá? Vocês não estão me ouvindo? Então, todos
teriam essa capacidade de se comunicar internamente, tá? Usaria o Meu Meet... sonho é um radiocomunicador, meu querido. É o meu sonho de consumo. Usaria o Meet como o Meet ou Zoom, essas ferramentas de videoconferência durante a celebração como rádios comunicadores, onde todo mundo conseguiria conversar na mesma frequência, tá? No mesmo canal. Nós estamos aqui em um canal, em uma sala de reunião, né? E aí, com o Meet aberto, obviamente todo mundo ia ter que estar com um fonezinho no ouvido, um fone com microfone, preferência, como esse que o Michel está usando. Por quê? Porque aí você conseguiria falar e escutar, né? Como é que aconteceria isso? Obviamente que quem controla a comunicação de áudio deveria ser e sobra para quem opera a transmissão, certo? Então, quem está lá no OBS, deixa o computador lá, o Meet, em uma aba separada, deixa todo mundo lá mais ou menos, né? Com o microfone fechado, quem precisar só abrir o microfone e falar, né? E, obviamente, quem está no controle da transmissão vai ter o, o áudio aberto o tempo todo, porque vai precisar falar com vocês o tempo todo. Então, vocês precisam ter a proatividade, tá? Quando vocês estão prestando atenção no que estão filmando, no que estão fazendo, vocês também precisam dar ao operador de TV, ao diretor de TV, a condição de ter uma imagem diferenciada, sem precisar que o diretor mande você ter uma tomada específica. Por exemplo, vou pegar Vinícius agora como exemplo. Vinícius está lá operando, aí de repente pô, ele olhou a assembleia e viu uma imagem diferente. Olhou para o celular e disse, vamos ver se esse celular dá para fazer alguma coisa. Dá um zoom, ele viu que o celular deu para dar um zoom numa senhorinha que estava, não é, bem compenetrada, de olhinho fechado, rezando. Essa é uma imagem boa. O diretor de TV, que tem que estar prestando atenção mais do que tudo, tanto quanto os outros, por quê? Porque a imagem dele vai chegar na tela dele uma imagem diferenciada. Ele vai olhar assim e dizer, opa, chega lá, abre o Meet e diz, ô Vinícius, gostei da tua imagem, segura aí que eu vou botar no ar. Aí ele vai, faz o corte. Vê que bacana. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou apresentar minha tela, né? Só para mostrar para vocês, né? Para quem ainda não teve a familiaridade, eu acho que a partir de agora todos vocês estão vendo minha tela, não é? Só para dizer que eu já estou pesquisando o preço de radiocomunicador. Ótimo, maravilha de Nosso Senhor. Vocês estão vendo minha tela, não é isso? E aí, agora, está aparecendo o OBS, né? Certo, filho? Eu sei que eu estou apresentando. Aí, ó, normalmente o OBS, ele vem, esse daqui já é a nova versão, né? Onde a gente tem aqui o microfone, a fonte de áudio auxiliar, que é o que nós estamos escutando, né? O que a gente falando. Aí tem, ó, iniciar a transmissão, iniciar a gravação, a câmera virtual. Esse é um instrumento que eu ainda não usei, mas eu vou usar nas minhas aulas, porque ele faz a ligação do OBS com o Google Meet, por exemplo, o que a gente está fazendo, né? Modo estúdio, configurações e etc. Eu recomendo, e aí, viu, Johnson, isso aí é para você, tá, querido, que está assistindo depois, né? Primeira coisa que eu recomendo para você e para quem estiver operando TV. Se tiver um monitor extra, leva, tá? Deixa lá 2 monitores, porque um monitor você vai ficar com essa imagem aqui, você está vendo o efeito que você está colocando, a transição, buscando uma imagem diferente, uma coisa dessa, tá? E o outro monitor, você vai mostrar a tela inteira. Pronto. Vocês estão vendo? Alguém pode dizer se está vendo alguma coisa? O que é que está vendo?
Vocês estão As vendo fontes aí? de vídeo, Oi? as fontes de vídeo com a prévia e Pronto. o que está no ar. Aí, ó, Johnson, vê só, né? Na gravação final, vocês estão vendo do lado direito a minha imagem na câmera e do lado esquerdo que eu estou apresentando. Então, Johnson, o segundo monitor é justamente para isso aqui, ó, filho. Para você pegar e colocar esse modo aqui no segundo monitor. Por quê? Porque aqui a gente tem a prévia. Aqui, como já está em português, né, é a prévia, mas se for em inglês é o preview, a pré-visualização. E aqui é o ar, é o air, né? É o que está no ar. Então, por que que eu digo para vocês que é importantíssimo que quem estiver operando câmera, fazendo transmissão de vídeo, ele tem que prestar atenção única e exclusivamente naquilo que ele está filmando. Por quê? Porque aqui embaixo, ó, cada cena dessa é uma câmera. Essa configuração do OBS, ela pega até 8 câmeras, mas você pode, ajustando as configurações do programa, receber até 24 imagens, certo? Então, ficam as imagens. Essa versão nova, filho? Pega até 8? Ou pega até 20? Essa versão nova, ela vem de configuração prévia com 8, podendo chegar a 24, tá? Mas isso com câmeras cabeadas, né? Câmeras cabeadas ou com... Com Irium também vai? O Irium, eu não Porque sei. o Irium tem a limitação de 4 câmeras, né? Mas se você tiver cabeamento, você pode colocar até 20. Pronto, pois é. Então, aí tem que ver qual é o programa, por exemplo, que você vai utilizar, né? Cada programa vai ter sua limitação. Mas o que é que eu estou dizendo, minha gente? Essa tela que aqui está toda preta, porque obviamente a gente não tem fonte nenhuma de imagem, mas imaginem o seguinte: você vai ter aqui em cada, vamos supor que a Paróquia dos Remédios ela ficou riquíssima, né? Uma daquelas coroas assim bem cheia do dinheiro, ela chegou e disse: vou fazer uma doação, vou doar 8 câmeras HD para Pascom com cabeamento e vou ainda dar de presente aquela Atem Mini, que é a mesinha lá para juntar todas essas câmeras. Aí vai ter equipamento e vai se criar um outro problema, que vai faltar gente para operar, mas aparece. E aí você tem 8 câmeras na transmissão, tá? Isso é um sonho que nenhuma paróquia na Arquidiocese de Recife tem hoje, nem mesmo as que já estão mais à frente nesse quesito, como a paróquia de Boa Viagem, Nossa Senhora de Fátima. A própria Arquidiocese tem disso. Nem a Arquidiocese tem isso. Se brincar, eu acho que nem transmissões de algumas emissoras de TV tem 8 câmeras. Só a Globo faz mais isso. Só faz isso. Então, o que ocorre? Eu tenho uma imagem aqui, eu tenho outra imagem aqui, eu tenho 8 imagens. Então, eu tenho uma carta de imagens muito vasta, e aí vai ser culpa única e exclusiva do diretor de TV selecionar as melhores imagens. Então, ó, o cara pode, obviamente que quando está em vermelho, é a imagem que está sendo selecionada, tá? Você clica aqui, ela vai aparecer primeiro aqui, tá? Aí enquanto a imagem está aparecendo aqui no ar está outra coisa. Vamos lá. Enquanto que aqui está sendo filmado o padre fazendo a homilia, aqui tá o carinha filmando a assembleia, tá? Então o cara vai filmando a assembleia, tudinho. Enquanto ele tá filmando a assembleia, o diretor já tá conversando com o Carol, que tá aqui na imagem prévia, dizendo: Carol, fecha mais um pouquinho, fecha mais a imagem. Pronto, segura aí que eu vou te cortar agora, vou colocar no ar agora. Aí, quando o cara aqui terminou de filmar a assembleia, aí ele vai e faz o que a gente chama de transição. Ele aciona a transição e pega a imagem de Carol que está aqui e joga para o ar, que é o que o povo vai ver em casa. Então, a prévia é o que você vê antes de ir para o ar. E o programa é o que está no ar. E cada uma cena dessa é o que cada câmera está filmando nesse momento para fazer a transmissão, tá? Por isso que é
super importante que vocês, enquanto estão operando a câmera, vocês precisem ter atenção à filmagem que estão fazendo, tá? Porque vocês estão, a imagem da câmera que vocês estão operando, ela está indo para essa tela do diretor, tá? E o diretor, ele também, né? Porque não adianta nada a gente só cobrar de quem está na ponta operando a câmera e a gente que está dirigindo a transmissão, a gente não ter a atenção devida. Todo mundo está no mesmo barco, certo? Então, assim, a gente precisa também dar o exemplo. Então, o diretor de TV, ele precisa, certo, ter consciência de que a missão dele, para ele fazer bem feito, para ele fazer o trabalho dele bem feito, ele precisa prestar atenção naquilo que está nos olhos dele. Vocês acabaram de ver a imagem. Como é que chega? Porque muitas vezes, por que o operador de câmera ele não faz o trabalho bem feito? Porque ele não sabe o que a pessoa que está dirigindo o seu trabalho está vendo. A partir de agora, vocês tiveram noção de como é a tela de um diretor de TV. Aparece a imagem de todo mundo. Todo mundo está mandando a imagem para ele. Ele está concentrando e jogando para o ar. Por isso que a comunicação é importante. A comunicação, como o Carol acabou de falar, é tudo, e é mesmo, certo? Porque se Carol ou se Adriano, vamos pegar Adriano agora como exemplo, se Adriano ficar, né, tá lá na frente da câmera, mas tá pensando na morte da Bezerra, ele tá pensando na conta de luz que ele esqueceu de pagar, ou então o boleto da Riachuelo que tá chegando amanhã, né? Ele não tá com a cabeça na transmissão. Aí, de repente, o padre se mexeu. O padre foi. Ou, de repente, está muito devotamente fazendo suas orações. Não, não é nossa hora. Então, a gente pode Não, até ficar depois na frente do sacrário fazendo adoração ao Senhor, mas na hora da transmissão a gente tem que estar ok. pois é. Então, assim, me deem um minutinho só para eu poder ligar o meu carregador aqui, que ele está. Mas, Michele, segura aí um pouquinho, que eu volto em um minutinho. Pronto. Cadê, minha gente? Vocês estão aí ainda? Estão prestando atenção direitinho. É isso que a gente estava falando já em alguns momentos. Sobre ficar, quando a gente está na missão, a gente está na missão. Esqueçam que algumas vezes eu já vi, sem citar nomes, não vou citar, obviamente, mas eu já vi durante a transmissão, durante a missa, mesmo quando não está na transmissão, mas a pessoa não está na operação da câmera, mas está para tirar as fotos, por exemplo. Então, fica muito contrito na hora da elevação, por exemplo, ou não tira foto, ou, por exemplo, tá rolando a homilia e a pessoa está prestando atenção na homilia. E tá com a câmera na mão, mas não tira uma foto da Assembleia, não fica de olho na Assembleia. O legal é a gente ficar ali do ladinho, que aí a gente tem um olhar privilegiado da Assembleia inteira, sem chamar a atenção, mas a gente está olhando para a Assembleia inteira. Então, a gente viu alguma cena legal, principalmente aquela câmera super zoom, a vermelha minha. Havia uma cena legal, uma família, ou como que eles deu um exemplo aí, né? De uma senhorinha muito contrita, prestando atenção, com seu terço na mão, ou após uma comunhão, tem uma pessoa muito contrita lá nas suas orações, e aí a gente pode captar essa imagem. A gente pode eternizar essa imagem. Uma dica que eu dou para vocês também, além de todas essas que o Kennedy está dando, vários exemplos estão sendo dados aqui, e o interessante é a gente fazer o link com as coisas que a gente já assistiu, que a gente assiste. Por exemplo, quando a gente vai assistir a missa da Canção Nova, ou alguma formação na Canção Nova,
pode ver que a gente vê os cortes, tudo isso que ele falou, de corte de câmera, de focalizar em uma família, focalizar em uma pessoa, ou fazer um plano aberto na Assembleia, mostrando a Assembleia toda, com o quanto de gente que tem, ou o pessoal que está mais na arquibancada, ou os seminaristas que estão assim do ladinho, estão prestando atenção. Tudo isso que ele está falando, se você parar para analisar, liga na Canção Nova quando a gente terminar aqui, não sei se está tendo acampamento ou Cairóis esse fim de semana, você vai conseguir ver tudo isso que ele estava falando. Presta atenção, a mesma coisa das fotos. Eu acredito que eu não tenha feito ainda treinamento com fotos, porque muitos de vocês entraram durante a pandemia, né? Joyce, meu amor, chegou. Muitos de vocês entraram, né, já na pandemia. Richard entrou na volta da pandemia, Vinícius, né? Carolzinha entrou antes, aliás, entrou no início da pandemia, né? O negócio do terço, quando a gente começou o mês mariano, né? O mês de maio, foi exatamente, Carol. A Adriano está entrando agora, essa é a primeira reunião de formação que ele está tendo. Então, assim, a gente não teve tempo ainda de fazer aquela formação de fotografia e coisa e tal, mas eu vou começar a mandar links para vocês. A turma mais antiga recebeu esses links de inspirações, perfis para vocês seguirem, porque o que é bom a gente copia, gente. Ninguém aqui é profissional, nenhum de nós é profissional da área de comunicação, nenhum. E é raro você conseguir achar dentro do universo dessa arquidiocese, pelo menos, profissionais da área de comunicação, é todo mundo, ó, veterinário, química de engenheiro, tem professor, de repente pode se utilizar das técnicas de comunicação para dar aula, mas é professor de outras matérias, enfim. Né? Tem psicólogo, tem fisioterapeuta, tem comerciante, tem dona de casa, tem um universo. Mas profissionais da área de saúde são raros dentro da pastoral de comunicação. Então, a gente começa a pegar inspirações. Depois eu vou mandar, voltando, já que o Kennedy já voltou, depois a gente vai mandar bailarinas, Joyce é bailarina, né? Então, assim, aos poucos a gente vai pegando inspirações, a gente vai se inspirando. Olha, esse técnico é legal, esse ângulo é legal. Vou dar alguns perfis para vocês irem se inspirando, além da fotografia, imagem de filmagem, não preciso nem indicar, vocês mesmos assistem todas as televisões, é só vocês pararem para prestar atenção direitinho, agora, a partir desse treinamento, prestem atenção não apenas no que está sendo feito, prestem atenção nos ângulos, nas câmeras, nos cortes de câmeras, e provavelmente a gente fica no automático só assistindo e não presta atenção nesses detalhes. Agora, a gente que é de comunicação, a gente tem que prestar atenção nisso aí também. De novo. É bom olhar, né? É bom. Joyce bailarina, muito bem, Joyce. Assistente social, é aquela coisa. Eu gosto muito de dizer que depois que a gente entra na pastoral da comunicação, a gente ressignifica algumas coisas. Eu não escuto mais rádio como antigamente, né? Porque, né, Michele, a gente adquire um senso crítico muito grande, porque a Rádio Olinda ela não é uma rádiozinha de quintal de beira de esquina, é um dos veículos mais tradicionais do rádio brasileiro, certo? É onde Dom Helder Câmara, no período da ditadura militar, falava, né? Então, é um negócio sério, né? E assistir televisão também, né? Eu ressignifico o olhar pela televisão, né? Eu não tenho o mesmo olhar, né? E aí, vendo aqui o chat, né? E é bom a gente fazer aqui a interatividade, né? Vinícius, ele diz que às vezes a gente fica acanhado com medo de fazer as coisas. Uma coisa importante. Muitas vezes as pessoas chegam na pastoral da comunicação com a ilusão de que vão ser notados pelas pessoas, porque querem ser notados pela Assembleia. Gente, a gente pode até aparecer nos bastidores, mas o nosso trabalho, o resultado do nosso trabalho, nós não aparecemos. Quem aparece é Jesus Cristo. Essa coisa de ficar inibido, porque você vai precisar caminhar, às vezes, na frente da igreja, no meio, durante a celebração para fazer a imagem,
com o tempo desinibe. Obviamente que essa desinibição ela tem que ser controlada. Por quê? Porque você precisa fazer movimentos, mas ao mesmo tempo que você tem que se movimentar na igreja, você tem que ser discreto nesse ato da movimentação, tá? Porque de fato, se você fizer muito espalhafato, né? Ah, não, vou fazer a imagem. Para fazer a imagem, eu tenho que entrar correndo pela. Tem necessidade disso? Não tem. Eu não preciso fazer. Eu não estou com alguma câmera anti-impacto, que é chamada Steadicam, que a imagem parece que você está caminhando na Lua, que eu posso correr e a imagem vai ficar perfeita para o espectador final. Eu não tenho necessidade disso, porque o culto ele não prevê isso. Não há essa necessidade. Agora, claro, você, pô, eu tenho que fazer uma imagem e para essa imagem eu vou precisar, poxa, achei um ângulo massa do presbitério, eu quero filmar o povo do presbitério, ó as ideias. E na hora da consagração, na hora que Renata Jesus. Gabriela se importa depois de uma dessa. Oi? Renata Gabriela vai querer te estapear depois de uma dessa. Não, Renatinha ela vai querer me matar, mas cheiro para você, Renata. Eu quero fazer uma imagem em vídeo do momento em que o padre está elevando o corpo e o sangue de Cristo após a doxologia final, por Cristo, com Cristo e em Cristo. No ar, aí você tem que primeiro fazer um exercício de futurologia. Será que essa imagem vai ficar boa? Vamos pensar. Faz aquele exercíciozinho mental, vai ficar massa. Beleza, tô com a imagem na cabeça. Ok. Vou me posicionar para ela. Agora tem que ser uma coisa assim muito bem cronometrada. O que acontece? O agente ele só vai para o altar no estrito momento que ele vai fazer a imagem. E o diretor de TV ele precisa já ter o plano B arquitetado lá no pré, certo? Ele já tem que estar com o plano B arquitetado para quê? Para quando o padre levantar o corpo e o sangue de Cristo, eu corto para Joyce. Joyce está lá atrás do altar filmando esse momento, que é um momento curto. Depois que esse momento termina, eu corto para a câmera seguinte, que vai estar na frente do altar, por exemplo. Cortou para a câmera seguinte, imediatamente Joyce precisa deixar o altar, porque não há razão dela estar ali mais. Não necessariamente correndo, sejam discretos. Você precisa deixar imediatamente, mas sem querer ser o Usain Bolt. Saia devagarzinho, com seu celular na mão e vá para o seu cantinho, para a sua posição de transmissão, para fazer uma nova imagem, tá? Então, não precisa vocês ficarem com medo. Obviamente que o ideal é que o câmera não vaze na imagem, mas hoje a própria televisão ela já está mais flexível quanto a isso. Não é raro a gente ver, por exemplo, claro, você não vai ver o tempo todo o câmera aparecer, mas uma vez ou outra é aceitável, uma vez ou outra, tá certo? Vou dar um exemplo. Final de semana passado, não, acho que retrasado, foi o batizado. Tivemos o batizado do sobrinho de Zé Márcio. E foi celebrado por Rafinha, isso. E foi celebrado por Padre Caio. Durante a missa. Nos momentos exatos do batizado da criança, você tem que se posicionar para que as pessoas lá em casa vejam o batizado da criança. Até porque a maioria dos familiares estavam acompanhando pela internet, porque eles não podiam vir para não aglomerar. José Macho acompanhando também lá da Canção Nova. Né? Então, você, obviamente, tem que se movimentar na frente da câmera que estava em plano aberto. Então, teve um determinado momento, já que nós temos duas câmeras, uma das câmeras que estava no ambão, na hora que começou o rito, lá na pia batismal, eu tive que me deslocar. Por mais que você tenha cuidado, eu passei na frente da câmera que estava em plano aberto. Uma vez ou outra, porque não tinha a menor condição de eu sair correndo com a câmera por trás do altar para poder aparecer lá. Eu tinha que passar na frente.
um momento ou outro não tem problema, gente. Porque a gente também não vai poder ficar passando, dando tchauzinho para a mamãe na frente da câmera. Mas tem uma coisa, viu, Michele, que é importante. Você falou agora no negócio que suscitou um dado importante para falar para vocês. Tenham muita atenção com o posicionamento das câmeras e com a forma como vocês vão se movimentar, aqueles que precisarão se movimentar, para não ficar passando na frente, interferindo a imagem, porque fica muito feio no ar, certo? Não raras as vezes a gente. Por que que isso acontece? Justamente porque falta a noção de profissionalismo, porque é todo mundo amador, todos nós. Então, às vezes, a gente acaba esquecendo, eita, vou passar por aqui, né? Não. E controlem as pessoas para que elas não passem na frente. Agora, também é necessário que vocês saibam posicionar as câmeras, tá? Por exemplo, eu vi que o posicionamento da câmera que fica no centro, no corredor central da nave da igreja, que fica na pontinha do primeiro banco à esquerda, ó, decorei. Então, esse posicionamento desse tripé, ele fica bem juntinho do banco, por uma questão de comodidade, para que o operador ele possa sentar um pouquinho. Concordo, acho justo. Ficar 1 hora e meia, 1 hora e pouca de pé cansa um pouquinho. Eu, pelo menos, consigo. Eu não consigo ficar sentado, não, porque eu fico naquela noia de que eu preciso estar junto da câmera para que a imagem saia perfeita e tudo certo. Mas não só por isso, Kennedy, é porque também, como a gente fica lá na frente, pode ser que a gente atrapalhe a visão de quem está sentado atrás. Se a gente tivesse, por exemplo, uma webcam que tem um plano mais aberto, tipo widescreen, não precisaria a gente estar se preocupando com isso, né? Porque a gente poderia ficar um pouquinho na diagonal e dar o mesmo efeito. Aí o que vocês podem fazer? Pode colocar lá o telefone lá com a operação sentada, tá? Agora, seria o ideal o quê? Essa câmera que fica no meio, preferencialmente, seria aquela que você não mexe muito nela. Então, você pode deixar ela pré-configurada e deixar um pouco mais à frente, mais próxima do altar mesmo, tá? Para quê? Para que o agente ele fique lá, pode até ficar sentadinho lá, agora olhando para a câmera, tá? Porque pode ser que o celular descarregue, pode ser que chegue alguma mensagem, caia a internet, aquela coisa toda. E se tiver alguma ocorrência, o que está operando tem que prontamente se levantar e esqueça o resto da igreja. Esqueça. O povo ali tem que prestar atenção na celebração, não tem que prestar atenção em você. Claro que você também tem que fazer por onde não chamar atenção, ok? Mas a prioridade é o trabalho. Então, se deu algum zererê, aí você se levanta, também muito tranquilamente, se levanta, vai lá, tenta ajustar. Se ali em pé, você está vendo que a coisa não está rolando, tira a câmera, vai para o cantinho e tenta ajustar no cantinho. Depois que ajustou, volta, posiciona lá de novo. Entendeu? É assim que funciona. É a tentativa. Aí existe o operador, né, da mesa, Isso. Diretor de VT, viu que deu a bronca, corta para outra câmera enquanto se ajeita a outra que está com defeito. E aí, quando corta para outra câmera, o segundo operador ele tem que estar na agulha. Tem que estar atento, fazendo a imagem necessária, né, para poder ajudar quem está operando, tá? É trabalho de equipe, pessoal, equipe, tá? E uma terceira coisa que a gente precisa, já saindo um pouco dessa questão técnica de operação de câmera, que eu acho que para vocês deve ter ficado claro, porque vejam que a nossa missão ela está passando por uma metamorfose. Antigamente, as coberturas de missa, de evento, ela se restringia à fotografia. Hoje, muito poucas são as fotografias, porque as pessoas estão... Pois é. Mas as pessoas hoje, eu sinto que elas não estão mais demandando tantas fotos.
porque a gente acabou esgotando a nossa capacidade, obviamente, só se a pessoa for um fotógrafo excepcional, que tem um, um misto de ideias na cabeça, uma carta de ideias absurda. Mas as pessoas estão querendo ver a imagem. Elas, assim, o vídeo, elas estão ansiosas por ver a celebração, por participar da coisa dinâmica e não só ficar olhando o álbum da foto que agora a foto ela não deixou de ser importante, tá? Porque depois A gente Renata viu um sempre negócio desse, tira, é que ela vai me a gente sempre tira, mas não é uma festa de padroeiro, né? A gente tira fotos, tipo, 10 fotos no máximo. Minto, a gente tira 300, mas a gente escolhe 10 só para ilustrar, para dar um movimento por conta do tal do algoritmo, né? Você tem que estar movimentando e alimentando a página o tempo todo. Então, por conta do algoritmo, e para que o pessoal, né, continue na rotina de vir lá e visualização e curtidas, porque isso aí vai trazer mais visibilidade para o perfil, a gente continua as fotos mesmo em dias normais. Exato, né? Aí a gente vai passar dessa questão técnica para a última parte da nossa conversa de hoje, né? E, obviamente, se vocês tiverem dúvida, podem chegar, chamar, falar, mandar zap, não, mandar chat e falar, né? Abrir microfone, pedir opinião. É a questão nossa enquanto pessoas que fazem parte da pastoral. Você diz assim, como assim, Kennedy? Primeiro, a vestimenta. A gente precisa entender que nós estamos em um lugar que tem um decoro próprio, que tem costumes, quando eu digo costumes, não só a rotina, mas costumes de vestuário bem colocados, assim, bem fixos, não é? E a gente precisa, enquanto nós vamos para a missa, enquanto servos que precisam sempre estar abastecidos da razão maior da nossa missão, que é a palavra de Deus, tá? Como é que nós estamos, enquanto agentes de PASCOM, internamente dentro da nossa espiritualidade? Será que nós estamos realmente sendo agentes PASCOM no estrito sensu, né? Como se fala no latim, na forma estrita completa, ou a gente está indo lá para tirar foto ou fazer vídeo? Que é diferente, tá? Por mais que nós tiremos fotos e filmemos, captemos sons e enviemos para as pessoas, mas a gente faz isso por um caráter missionário, diferente. Não é passatempo, não é distração, né? É muitas vezes a possibilidade de mudança de vida de quem está em casa. Você já parado para pensar nisso? Tem um depoimento que eu acho fantástico eu acho que foi Anjo de Resgate, foi alguma, não, foi o Rosa de Saron quando estava gravando um vídeo, né, gravando um DVD, que aí numa das músicas o cara disse que teve uma jovem que ligou o rádio e estava ouvindo no rádio uma música deles. E ela pensava em cometer o suicídio. E aí, depois de ter ouvido a mensagem, se sentiu tocada e não cometeu o ato contra a própria vida. Muitas vezes as pessoas que estão em casa, eu não vou chegar nesse ponto, nesse extremo, nessa coisa de passar do limite de fazer uma coisa dessa. Mas muitas vezes as pessoas que estão em casa, elas estão sedentas, buscando respostas para as perguntas de suas vidas e principalmente buscando a companhia de Deus, que não encontraram por onde passaram e muitas vezes não encontraram dentro da própria casa. E aí a nossa missão é essa, levar Jesus Cristo para esse povo.
Agora, a gente não pode levar a Cristo se a gente não tem Cristo dentro da gente, Michele. Existe um outro testemunho muito interessante também, Kennedy, não sei se você se lembra, de Batista Lima, Sim. que é o vocalista do Limão com Mel, né? E ele estava com a vida toda destroçada, vida familiar toda destroçada, já tinha largado a casa, e ele tinha adoecido, estava mal, de mal a pior, pé na cova, coitado. E, de repente, ele assistindo uma pregação de Monsenhor Jonas da Canção Nova. E aí ele foi tocado, teve realmente seu encontro com Jesus, toda uma mudança de vida. E como foi que ele, no Ceará, não, minto, qual é a cidade dele? Serra Talhada? Se eu não me engano, é Serra Talhada, se eu não estou enganado. Pronto, ele lá em Serra Talhada, hospitalizado, como é que ele tem contato com a pregação de Monsenhor Jonas lá na Pastoral da Feira Paulista? Através de meios de comunicação. Então, o meio de comunicação é uma ponte, né? E o testemunho dele é belíssimo, depois vocês podem até procurar na internet, o que vocês acham? Eu vou dar um exemplo aqui. Nesse momento, a Rede Vida está no ar, e aí o bom da gente estar com tecnologias da informação, tecnologias de compartilhamento, é que a gente pode colocar. Obviamente que eu não vou colocar tudo. Nesse momento está no ar um. Deixa eu ver, Uma nova encíclica, Fratelli Tutti. Vocês estão ouvindo, né? O subtítulo: A Fraternidade e Amizade Social. Lançamento da nova encíclica do Santo Padre, o Papa Francisco. Nesse momento nós estamos Podemos dizer fazendo... que o Papa está assinando cada uma das... Vejam essa imagem, ó. Duas... O câmera está de lado... Primeiramente em espanhol e agora a gente está vendo o câmera? Não. Plano aberto. Foi cortada a imagem agora. Voltou. Também o italiano. Vejam só a descrição da equipe. Uma equipe bem formada, né? O câmera está ali, do lado do Papa. Ninguém viu no plano aberto. De São Francisco. Foi feito o corte, ó. O Papa assinou. Imagem em detalhe. Então, as palmas. Deixa eu baixar um pouco aqui o áudio da Rádio Vaticano. Padre. Ó, cortou de novo. Quem viu câmera? Ninguém viu câmera. Tá certo? Vejam só como a coisa funciona, ó. Corte de câmera de novo, né? Aí aqui já teve um retorno. Vejam, pronto, acabamos de ter um exemplo belíssimo, não é? De trabalho, né? Aqui eu acho que eles estão repetindo a imagem. Então, ó, veja só como são as coisas, né? O Santo Padre aí assinando a nova encíclica dele, inclusive vou dar até uma... E aí tiveram esse corte meio brusco aí para a apresentadora. Então, eu acho que agora a Rede Vida acabou de nos mostrar um exemplo clássico de como se faz televisão, não é? E de como a gente pode fazer, obviamente, guardadas as devidas proporções, dentro das nossas limitações e condições técnicas, o que é que a gente pode fazer para tornar, veja, eu acho que foi coisa de 40 segundos, já tivemos aí um produto muito interessante de ser visto do ponto de vista técnico, tá? E a gente viu que logo no finzinho, né, se vocês quiserem, como essa reunião está sendo gravada, você volta um pouquinho para ver a imagem. Eu espero que o YouTube não corte por direitos autorais, né? Mas justamente porque a gente não colocou tela toda, colocou só um pedacinho, eu acho que vai escapar no algoritmo deles. Mas aí, o que acontece? Se vocês prestarem atenção no último frame, o frame é o segundo da imagem. No último segundo, quando a transmissão ela é aberta para aquela câmera no fundo da igreja, se vocês prestarem atenção, o operador de câmera que estava fazendo aquela imagem aberta, plano aberto do altar, ele aparece. Só que ele aparece de forma tão discreta que ele se torna um elemento mínimo na imagem. Então é possível, plenamente possível, vocês, enquanto agentes de pastoral de comunicação, mesmo estando posicionados num local, colocados numa posição privilegiada em relação à Assembleia, vocês se tornarem um elemento mínimo do conjunto total desse local, no caso da igreja matriz de vocês. Entendeu?
Então, para encerrar, eu só queria dizer para vocês uma coisa. Se faz absolutamente necessário que a gente, enquanto pastoral da comunicação, possa entender a que nós estamos servindo, a quem estamos servindo e a que nós nos propomos, certo? Sem essas noções, ninguém vai para frente, ninguém consegue fazer o trabalho bem feito. Então, assim, eu particularmente gostaria muito, da próxima vez que eu aparecer em Nossa Senhora dos Remédios, queira Deus que não demore muito, né? Que essa pandemia passe, né, Michele? Né? Que todo mundo, assim, melhore das suas condições de saúde, né? Que quando eu chegar lá. Eu ia dizer um negócio, mas me lembrei que está sendo gravado. Deixa para depois. No particular, claro. Quando fechar, né? Eu gostaria muito, quando eu voltar lá, de ver vocês nessa dinâmica, tá? Não só a dinâmica técnica, né? Todo mundo lá, cada um na sua câmera, com a questão da atenção à transmissão, né? Porque, gente, missa, Santa Missa, a gente vai ter mais de um horário. Então a gente pode, né? Trabalha em uma, porque obviamente a gente não tem a condição, não temos a equipe para isso, para que todas as celebrações sejam transmitidas. Então, escolhe-se um horário para atender a audiência. E nos demais, considerando que a partir deste instante, 3 horas da tarde, como manda a igreja no Brasil, nós já celebramos o domingo, as capelas que têm celebração no sábado à tarde e sábado à noite, você pode ir lá participar da sua celebração, cumprir não só o preceito, mas a necessidade de abastecer-se da palavra de Deus, né? Num horário alternativo àquele que você trabalha. Mas, no horário que você estiver fazendo o serviço da comunicação, dedique-se e debruce-se nele. Faça isso. E somente isso, né? Porque servos atentos produzem um trabalho de qualidade. E aí vai ser bacana demais. Quem está em casa vai dizer assim, poxa, a transmissão está muito boa, tá legal, tô ouvindo direito, né? Tô ouvindo tudo. O padre tá falando, saindo no microfone, tô escutando bem, né? A imagem que está chegando para mim é uma imagem bacana, que traz uma mensagem divina para minha casa. Tudo isso. Então, eu gostaria e quero, né, ver vocês com uma melhoria nesse ponto. E depois que vocês melhorarem nisso, aí você vai dizer assim, certo, Kennedy, agora a gente tem que melhorar mais. Não tem. Vocês têm que criar um laço enquanto equipe. Por quê? Criando um laço enquanto equipe, vocês vão ajudar a Michele não só no serviço, mas vão ajudar a Michele na questão do comando do trabalho. Porque, gente, ninguém é semente. E na proatividade. E na proatividade. Não basta só Michele ter a iniciativa de fazer as coisas, né? Se vocês têm boas ideias, levem para ela. Michele, eu estou pensando isso, eu acho que é bacana. Eu queria aprender a mexer no OBS mais profundamente. Como é que é? A gente pode fazer uma outra oficina quando eu tiver assim mais preparado e dominando mais o software, porque eu confesso que eu não domino tanto, eu domino só o absolutamente trivial, mas compartilhamento de experiência, porque pode ser que um dia Johnson não possa ir, aí vai ficar sem missa. Não pode, né? Então, quem é que mais tem computador? Pô, eu tenho um computador.
Meu computador acho que dá para botar o OBS. Vamos botar o OBS, porque, gente, não é só para fazer a caridade para a igreja de fazer a transmissão, não. O software OBS, ele hoje está sendo fortemente utilizado porque ele é tecnologia. Então, eu, enquanto professor, por exemplo, eu preciso saber mexer nele. Por quê? Porque é uma forma que eu tenho de levar a informação que eu ministro aula para os meus alunos. Um software que vai ser uma mão na roda para o meu trabalho, né? Então, você pode usar também para se comunicar, por que não, né? Ir se aperfeiçoando, né? Então, uma boa equipe é aquela que os membros conseguem ter mais de uma habilidade e colocam o conjunto dessas habilidades a serviço do reino de Deus, certo? E o mais importante, não há fulano é mais preparado ou mais privilegiado porque está na Pascom. Tem gente que se ilude quando se bota aquela camisa com o nome Pascom, ou imprensa, ou staff, ou seja lá o que for, né? Aquela camisa preta que eu detesto, detesto. Camisa preta só é boa para show, para palco. Há uma orientação da gente fazer as camisas na cor branca, porque justamente se a gente precisar, eu tô falando, eu sei que tu sabe, eu tô falando para eles, porque se a gente precisar, por exemplo, de militar, a gente de preto vai chamar muito mais atenção do que os coroinhas e os leitores que estão lá. Exatamente. Então, a gente, e fora o calor, né? Porque vamos ressaltar que nós vivemos no Nordeste, né? Não tem condições, por exemplo, lá em Afogados da Engazeira, né, onde eu em breve fixarei residência, a paróquia lá é do Senhor Bom Jesus dos Remédios, né? Tem remédio, Michele, né? Senhor Bom Jesus dos Remédios. E aí, imagine. Eu acho que isso é um sinal dos céus. Né? Imaginem só vocês, façam uma experiência, se coloquem no lugar dos agentes Pascom de Bom Jesus dos Remédios. Festa da padroeira, naquele período de Natal a Ano Novo, certo? Povo na rua, 3 horas da tarde, fazendo uma cobertura de procissão. 3 horas da tarde em Afogado da Engazeira, uma temperatura na sombra de 36 graus. Sensação térmica para mais de 40. Vestido de preto, só o padre, meu filho, porque não tem condições, certo? Impossível, né? Então, assim, a camisa branca, ela facilita pelo menos para você não sentir tanto calor, né? E aí vocês vão ter essa condição de poder exercitar essa condição de agentes para poder fazer o trabalho de evangelização bem feito. Tá certo? Bom, dúvidas, angústias, necessidades, alegrias, compartilhem, por favor, ou nada a declarar. Espaço aberto. Tá tudo tranquilo, silêncio impera. Porque agora é hora, minha gente, vocês podem abrir o microfone, se for mais prático. Abram o microfone e façam suas perguntas, suas considerações, suas dúvidas, suas angústias. Abram o coração. Vou apresentar de novo a tela, porque está no ar algo que nos é muito familiar. A Santa Missa está começando neste momento no Santuário do Terço Bizantino, em São Paulo. Deixa eu captar o áudio aqui. Meus anjos sobre nós e abençoa todos que Dom José Negre, bispo diocesano de Santo Amaro. E aqui, ó, plano fechado. Vamos ver se a Rede Vida vai fazer algum corte. Certamente vão fazer algum corte, porque eles trabalham com mais de uma câmera. Olha aí, ó. Dom José Negre incensando o altar. Essa é uma imagem de destaque que precisa ir ao ar, tá? Então,
ele vem aqui. Enquanto isso, já deve ter alguma outra câmera sendo preparada, tá? E que não está no ar ainda. Por quê? Porque essa imagem, ela é importante. Ela é uma imagem chamativa para a transmissão, certo? Ele aqui incensa Santa Maria, Mãe de Deus, Theotokos, né? E a celebração vai seguindo, né? Uma coisa boa que eu gosto de Dom José Negri, Michele, olha, já tiveram corte de imagem, né? Eu não sei se vocês prestaram atenção, Dom José Negri é o primeiro bispo que eu conheço, viu, Michele? Que ele trabalha, ele celebra a missa com o earphone. Dom José, que semana especial. Com fonezinho de retorno, retorno individual, ó. São Francisco. Não tinha percebido, não. Muito interessante isso aí. Travou. Eu acho que puxou demais a conexão dele. Ih, caramba. Vocês estão me ouvindo, gente? Ou foi a minha internet? Pronto, vocês estão me ouvindo. Basicamente é isso. Eu acho que ele exagerou na transmissão. Acho que a internet dele deu uma travadinha. Mas basicamente é isso. Eu queria também agradecer a presença de Adriano. O Adriano está entrando na Pastoral de Comunicações. Era necessário, Adriano, que você primeiro tivesse esse primeiro contato, porque venha ser a Pascom, pedir a ele, para que ele, além da formação de OBS, disse que a gente estava. Seja bem-vindo de novo, meu filho. Além disso, que a gente estava querendo passar de posicionamento, de câmeras e tudo mais, eu pedi a ele que ele desse também uma introduçãozinha do que vem a ser, já que você é bem novinho, né? Está entrando agora, para você saber exatamente como é que é a nossa responsabilidade. Seja muito bem-vindo, vou botar você lá no grupo, né? E é isso. Deve estar, não sei se está gravando ainda, que o de França saiu, não sei se ainda grava, não sei, eu espero que isso tenha ficado gravado, minha gente, pelo amor de Deus. Depois desse tempo todinho, ele está gravando, mas quem estava gravando era o computador dele, que deu uma travada, não sei se ainda está gravando, não sei se vai para gravar. Enfim, mais uma vez, muito obrigada pela presença, pelo comprometimento de todos vocês. Eu sei que não deu para todo mundo participar, as mamães do grupo, né, estão com seus filhotes aí, não puderam participar, né? Joyce chegou no finalzinho, mas chegou, eu sei que ela estava com 3G apenas, lá em Camaragibe, foi a missão dela hoje, lá em Camaragibe, mas agradeço o interesse, né, na formação, e a gente vai aos pouquinhos. Eu gostei da ideia da gente fazer isso online. De repente a gente se reúne muito mais vezes online, porque fica difícil mesmo nesse período, nem só nesse período, né? É difícil a gente ter todo mundo ao mesmo tempo para se reunir, mas num sábado à tarde, assim, a gente consegue arrumar um tempinho depois do almoço. A gente, né? Funcionou, exato, Carol. Antes daquela soneca depois do almoço, a gente consegue se reunir, trocar umas figurinhas e dar alguns treinamentos também. Não sei se eu vou conseguir dar um treinamento tão completo como o de Kennedy Francis aí, porque ele tem know-how, ele é professor, né, do IF, e manja bem já essa ferramenta do Meeting. Eu realmente sei muito pouco, eu apenas participo, eu nunca criei uma sala para a gente fazer formação, eu sempre participo apenas. Mas vamos tentar, eu vou ver se eu dou uma estudada nessa ferramenta para a gente poder fazer outras formações de fotografia, de formação, espiritualidade mesmo, da própria diretório de comunicação da gente, né, que é, como o próprio nome já diz, são as diretrizes da comunicação, e o diretório de comunicação da gente tem toda uma formação mesmo das ferramentas que nós não temos ainda na igreja, tipo, nos vídeos, né, não sei se vocês já foram lá em São Martim, lá eles têm os monitores que ficam passando, não precisa estar dando aviso no final da missa,
porque antes e depois da missa tem todos os avisos dos monitores rolando lá. Eles não se utilizam mais de... Oi, bem-vindo de volta. Eles não se utilizam mais de jornalzinho, porque já vem tudo no monitor, falando para eles da experiência de São Martim, né? Que isso também faz parte de Pascom, aqueles monitores com os avisos, com a liturgia. Se algum dia passa aquela senhora rica, aquela velhinha rica que queira bancar tudo como que ele falou, eu espero que os anjos tenham dito amém. Aí também precisa, trabalho também, também trabalho de Pascom, tá passando as leituras nos monitores, né, as músicas, a liturgia todos os monitores, com toda a sobriedade que a celebração precisa e merece. Querido, como você caiu, eu não sei se ficou tudo gravado, mas estamos aqui. Ficou porque... Agradeço muito a você, em nome dos meninos, e em nome da Pascom, enfim, agradeço muito a você que trouxe essa informação riquíssima aí pra gente. Com certeza eu vou lhe explorar mais vezes, porque amigos servem para isso, e você vê como é um comunicador nato, é um professor, enfim, você já manja dos Paranauê. Eu vou me utilizar muito, vou lhe usar mais vezes. Claro, estamos aqui para isso. Eu quero dizer, Michele, que é uma coisa também que a gente aprendeu na pandemia. Quando a gente entra nesses instrumentos de videoconferência, como é o Google Meet, então eu sempre peço aos meus alunos que, caso eu caia, não saiam da sala de reunião, porque a reunião, mesmo eu iniciei a gravação e sou eu quem vou encerrar, ela permanece gravando, né? Então, fica tudo tranquilo e ao final dessa gravação, eles mandam o vídeo. O Google é muito inteligente, é por isso que é a maior empresa de comunicação do mundo, porque eles mandam para o meu e-mail o vídeo, né? O vídeo já prontinho, é só eu baixar e subir para o YouTube, vou colocar no meu canal pessoal, né? Não vou colocar no canal institucional. E aí eu já mando o link do vídeo para você, editadinho, né? Eu não vou precisar nem editar, porque essa conversa bruta, ela é super importante, não precisa. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem relembrar algum conceito, podem chegar lá, acessar o vídeo, tá? Se você quiser, Michele, a gente pode até, obviamente eu vou colocar no meu canal, mas eu posso pegar o vídeo bruto, encaminhar, agora vai ficar um pouco pesado, para colocar no vídeo no canal da paróquia, eu não sei. Aí... Eu acho que se você colocar no seu perfil, no seu canal, no YouTube, é só a gente favoritar, deixar guardadinho lá, não tem perigo, não. E também, se vocês quiserem compartilhar, acho que fica mais fácil compartilhar o link do arquivo do que o próprio arquivo, né? Porque o próprio arquivo é muito pesado, né? Então, minha gente, olha, eu aqui agradeço, né? Eu acho que momentos como este, eles são extremamente importantes para que nós fortaleçamos os nossos elos e para que vocês criem a consciência da seriedade que a missão que vocês estão abraçando, ela tem. Eu me lembro de uma foto da jornalista Vanessa Andrade, que hoje ela reside em Portugal, ela mas ela trabalhou praticamente a vida toda na Globo. Ela diz assim: para você que acha que a profissão de jornalista é glamurosa, mal sabia ela dos tempos sombrios que os jornalistas estariam vivendo agora, sendo atacados, vilipendiados e questionados, subjugados todos os dias. Impedidos de trabalhar, etc. Impedidos de trabalhar, que é um absurdo, e a gente, enquanto democratas, nós não podemos compactuar com uma coisa dessa de jeito nenhum, independente da bandeira partidária que você queira se agarrar, certo? A gente não pode compactuar com os fantasmas de décadas atrás que teimam em rodear a nossa sociedade, tá? Eu não posso deixar de encerrar o vídeo desta reunião com isso. E aí, Vanessa dizia o seguinte: você acha que a nossa profissão é glamurosa? Olha aqui como é que o jornalista trabalha na rua. Tá ela sentadinha no chão,
com um monte de dália, de papelzinho, fazendo apuração. Semana passada, a nossa querida Simone Santos, repórter da TV Tribuna, que foi atacada numa agência da Caixa Econômica de maneira covarde, mas ali é uma mulher corajosa, né? Eu brinquei até com Simone, dizendo assim, Simone, tu, nos tempos da Rádio Jornal, não tinha medo de Black Bloc? Vai ter medo de um carinha desse que saiu, sabe-se lá de onde, para babar, sabe-se lá quem, né? Ela foi extremamente profissional naquele momento. Extremamente profissional e altiva, soube se impor diante da adversidade. Sabe o que foi que aconteceu, meninos e meninas? Ela foi flagrada no tribunal, eu acho que foi Tribunal Regional Eleitoral, com o microfone assim. Ela estava em cima de um banquinho, porque ela é baixinha, Simone é baixinha. E aí, ela estava em cima de um banquinho, segurando o microfone. Depende do referencial, né? Vamos dizer que a minha mão é uma caixa de som no teto, tá? Como ela não podia se aproximar para manter o distanciamento e ela precisava captar o áudio com qualidade, o que foi que ela fez? Ela pegou, subiu no banco, ficou embaixo do caixa de som e botou o microfone assim. Então o desembargador estava falando, saindo no caixa de som, e ela, espertamente, viva do jeito que ela é, captou o áudio com qualidade de som necessária que ela precisava para fechar a matéria. Então é assim, diante das dificuldades, nós, enquanto agentes PASCOM, a gente precisa pegar as dificuldades e se livrar delas para poder levar Jesus para as pessoas. E vocês precisam entender a grandeza da missão que vocês estão abraçando. Não é blogueiragem, com todo respeito a quem é blogueiro, tá? Cada qual faz o seu papel dentro do que é necessário fazer e a gente não pode ter preconceito com esses tipos de comunicação, tá? Pelo amor de Deus, se tem algum blogueirinho aqui, Vinícius é blogueiro? Vinícius, por favor, me entenda, tá? Eu tenho o maior respeito por quem faz, porque eu não sei fazer aquilo. Eu não sei ficar vendendo aquelas marcas, mostrando aquelas coisas, fazendo aquelas provas. Não sei, eu não sei fazer. A pessoa, para fazer aquilo, tem que ter talento, tá? Mas eu digo pelo sentido rasteiro. Ser PASCOM é outra coisa, tá? Quem entra na PASCOM achando que vai abalar ou que vai aparecer, eita, Vinícius saiu ou caiu? Deus queira que ele tenha caído da reunião, né? Que não tenha saído com raiva. Mas quem acha que PASCOM, ó, voltou, venha Vinícius, venha Vinícius, bichinho caiu. Eu apertei para aceitar ele, só que não apareceu aqui. Agora apareceu. Chegue, Vinícius. Pensei que você tinha saído. Aí, quem vai para PASCOM achando que vai abalar, não vai, filho. Vai trabalhar. É outro ar, tá certo? Então, assim, eu fico muito feliz, agradeço demais a oportunidade de estar com vocês, contem sempre, independente se eu estiver morando no Recife ou se eu estiver morando a quase 400 quilômetros de distância Afogado da Engazeira, mas a internet serve para nos unir, tá? E os equipamentos que a gente dispõe servem para que nós nos unamos com o mínimo de qualidade necessária, tá bom? Lembrando que este vídeo vai estar disponível no YouTube dentro de alguns minutos, tá? O link será enviado para Michele Breiner via WhatsApp, e aí vocês, tanto vocês que estiveram aqui ao vivo, quanto os que não puderam estar e vão acompanhar depois, vão poder acompanhar com tranquilidade. Deixa eu só fazer o encerramento, né? Michele, tu tens aí alguma coisa para falar para a gente encerrar a gravação? Eu já estou com o dedo sentado aqui. Não, só agradecer, antes de você retornar à sala, eu já estava agradecendo aos meninos a presença, a responsabilidade, né, que eles abraçaram, a disponibilidade de abraçar essa missão, que é o que eu digo direto para eles, é a única pastoral que não tem folga, é a pastoral de comunicação, porque o tempo inteiro nós temos coisas a comunicar, seja da nossa paróquia, seja da Arquidiocese, seja da CNBB, da Igreja no Brasil, seja do Vaticano, seja da igreja particular de algum outro local do país, do mundo, que esteja com alguma dificuldade ou com alguma coisa interessante. Por exemplo, estamos a poucos dias da beatificação do padroeiro da internet, que é um jovenzinho que não faleceu aos 16 anos, né, que é o Carlo, esqueci o sobrenome, que é italiano, e nós estamos dia 10, ele vai ser beatificado. É o do corpo incorrupto? É o do corpo incorrupto.
esqueci, é Carlo alguma coisa, é um sobrenome italiano. A minha noiva estava mostrando a história ontem. Eu já estou com a matéria preparada para lançar nas redes sociais da gente a respeito disso, né? Então, assim, está acontecendo lá em Assis, na Itália, e é uma coisa importantíssima para ser comunicada na igreja no Brasil, na nossa igreja particular, e a gente tem que sempre estar atento. É a proatividade que a gente chama, né? Não só fazer o evangelho do dia, ou chamar o povo para a missa, mas ficar comunicando a história da igreja, os movimentos que acontecem na igreja. Muito obrigada, Kennedy Francis, muito obrigada a todos vocês. Vamos pousar para a foto? Kennedy, tira. Vamos pousar para a foto. Atenção. Dá para abrir as câmeras? Dá, pelo amor de Deus? Abra as câmeras, gente, para a gente poder aparecer. Pelo amor de Jesus, Carolzinha, abre aí. Carol é tão bonita e se escondendo na igreja. Ela é linda, meu bem. Adriano. Vinícius. Vinícius é estiloso, muito bem. Richard também. Cadê Adriano? Adriano, só falta tu. Não tem como abrir a câmera, não, meu filho. Tava dormindo, foi? Tava dormindo, não diga isso, não. Mais à vontade. Ele tá com o irmão dele, irmão pequeno. Atenção para a pose para a foto. Vamos fazer o print agora. Eu acho que foi. Gente, para você que está me acompanhando esse vídeo no YouTube, a gente da Pascom, muito obrigado pelo carinho, é sempre um prazer estar aqui. Minha querida Michele Brainer, cheiro grande no coração. Após encerrar aqui a gravação, não saiam ainda, tá bom? Cheiro grande no coração, fique com Deus, fique com a gente, até mais. Tchau, tchau.